Não, acho que a nossa cabeça, após o jogo do Flamengo lá no Maracanã, imediatamente foi esse jogo aqui. A gente tomou conta da responsabilidade. É lógico que quando você tem a vantagem e fica com um homem a mais, o outro time quer achar uma bola para fazer o gol e depois se fechar. Eles conseguiram isso, mas a gente conseguiu reverter o placar, a gente conseguiu sair com a vitória, que é o mais importante. Coelho, dá para poder entrar num jogo como esse e não pensar numa decisão como o Flamengo? Dá para dividir as coisas, focar só nesse jogo? Porque é uma decisão, todo mundo está pensando no Flamengo. Não, acho que não. A gente não pode faltar respeito ao rival de hoje. Sabíamos que o Bragantino está brigando lá em cima. A gente com esse jogo aqui ficar um pouquinho mais perto deles. Então a gente tinha que, principalmente porque a gente vinha de 3 derrotas no Brasileiro, a gente precisava pontuar mais ainda dentro de casa. Então a gente entrou com a cabeça totalmente no Bragantino e nada, agora é lógico que depois desse jogo aqui, amanhã a gente vai começar a preparar o jogo de quarta, que é muito importante também. Veja, os jogos no Maracanã teve perfis semelhantes, né? O Flamengo pressionando, o Atlético no contra-ataque. Agora na Arena MRV o Atlético com a vantagem. Muda a característica de formação, de estilo de jogo? De formação não sei, porque o técnico Cuca ainda não trabalhou nada. Vamos ver aí na semana o que ele vai achar de melhor para que a gente possa fazer um grande jogo. Lógico que o time do Flamengo é muito qualificado, jogadores de grande qualidade. Então, nada, agora é pensar amanhã já no jogo de quarta-feira, que é uma decisão. Obrigado. Olha, você tá jogando muita bola, cara. Que regularidade. Melhor momento seu no Atlético, você acha? Y no sé, la verdad, yo siempre falo que he tenido la oportunidad de falar, falo que siempre fue un cara que gustó de trabajar, ¿no? Gracias a Deus as coisas estão indo de boa maneira. Então é isso, é seguir trabalhando e que Deus nos possa abençoar e que podamos seguir conseguindo triunfos. Não é na sua posição, né? Já adaptou. Agora você pode dizer que você é primeiro e segundo volante já? Eu vou jogar na posição que o técnico precisa de mim, então ali estou para isso, para ajudar a equipe. Valeu, galera. Aí, vamos ver agora o Igor Gomes aqui. Com chegadas na área. E para você ver, hoje resultou aí num gol, então fico feliz. O professor tem uma baita uma visão de jogo, assim, acho que ele tem capacidade para mostrar para nós que precisamos evoluir, todo mundo, e ele bate nessa tecla para mim, e hoje acho que fui feliz na jogada, e uma coisa que eu me cobro e que ele pede bastante para mim. Igor, a gente tem visto como você tem sido importante taticamente para o Cuca, né? Ele é um cara que ele passa para você uma missão e você faz. Às vezes o torcedor não tem essa ideia muito, mas quando vem um gol como hoje, destaca mais, né? Chama mais atenção. Para você, eu também imagino que seja mais importante quando acontece isso, para mostrar, né, o que representa o seu trabalho. O gol ele coroa, às vezes, né? Muitas das vezes nós, os jogadores em si, nós fazemos grandes partidas, mas não fazemos os gols e às vezes acaba passando despercebido. E é uma coisa normal. Acho que as pessoas que trabalham com futebol, que gostam de futebol, elas têm que ver o futebol de uma maneira mais profunda, entendeu? Ver o contexto todo do futebol. Não é só às vezes que o jogador fez o gol ou deu uma assistência, que ele foi o melhor em campo ou que ele faz uma partida difícil. Eu acho que futebol é um jogo muito coletivo e ele depende de cada jogador fazer o seu papel para um brilhar, entendeu? Então, eu acho que eu adoro eu amo esse esporte e eu quero sempre vencer. O que eu mais quero com o futebol é vencer. Então, eu acho que esse papel de cada um cumprir o seu papel dentro de campo é uma coisa que o professor frisa bastante. E estamos aí, hoje foi eu que fiz o gol, amanhã vai ser outra pessoa, depois de hoje de amanhã vai ser outra pessoa, e é isso. O futebol é um esporte coletivo que depende de todos e do melhor de todos. Oi, Igor, segundo jogo consecutivo como titular, hoje fez gol, também fez um bom jogo na quinta-feira contra o Flamengo. Você acha que com o que você demonstrou nesses jogos, você segue no radar para permanecer nesse time titular, principalmente pensando no jogo de quarta contra o Flamengo? Cara, se você perguntar para mim se eu quero jogar todos os jogos. Mas isso daí eu acho que o professor é capacitado suficiente para escolher os melhores jogadores para jogar nessa quarta-feira, nesse jogo decisivo. É um jogo que todos os jogadores querem jogar. Jogo com time grande, jogo decisivo, jogo bom de jogar. Então, aguardo
a opção dele. Se ele escolher para que eu comece jogando, eu vou ficar muito feliz e vou dar o meu melhor. E se ele escolher que eu comece no banco e ingresse no decorrer da partida, eu vou dar o meu melhor da mesma maneira. Acho que o mais importante de tudo é sempre o Galo vencer. Você acaba sendo estigmatizado, muito estigmatizado, como jogador do segundo tempo, né? E entra, faz esse gol, um Galo mais combativo ali na frente, marcando pressão. Isso tem te ajudado a voltar a ser titular? Jogador de segundo tempo, eu não concordo com isso, sendo bem sincero. Eu acho que as jogadas que acabo fazendo, que acabaram tendo resultado, dando um gol ou uma assistência que ocorreram no segundo tempo, foi porque eu não entrei jogando, né, nesses jogos. Mas as pessoas têm o direito de pensar sobre qualquer coisa. Acho que o meu papel é, independente de tudo isso, é desempenhar. E acho que venho fazendo isso. Hoje comecei jogando, quinta passada, no outro jogo também comecei jogando. E alguns jogos para trás também não comecei jogando, mas acredito que fiz uma boa partida. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente desempenhar, independente se está começando jogando ou não. E porque, como eu falei, o esporte é coletivo. E às vezes eu entro no lugar de uma pessoa que não está num dia bom, ou às vezes que também está num nível muito top, e eu tenho que entrar e manter o nível. Então, é assim, eu acho que essa concentração, esse jogo coletivo de todos é onde a gente eleva o nível e faz os elencos vencedores. Oi, tá tudo certo, queria te ouvir. Minha cabeça é tranquila. Acho que cada jogo tem uma história, cada jogo exige uma característica de um jogador. Como eu falei, os 2 jogos contra o Flamengo, o Saravia foi muito bem, e assim como ele me respeitou quando eu estava jogando, da mesma forma eu respeito quando ele está jogando. Eu acho que a competição é natural, é normal. Hoje pude ajudar a equipe aí com gol. Então, que essa competição aí possa ser sadia durante o resto do ano, e quem ganha com isso é o elenco, quem ganha com isso é o treinador. Acho que é uma dor de cabeça boa. A gente viu a sua vibração na hora do gol, todo mundo também no vibrar com você. Era um momento que o Atlético precisava dessa vitória, né, Nathanael? Uma semana que você tem o Flamengo, vem de uma vitória com o Rio, um empate hoje, estragar um pouco isso nessa semana, né? Bom, acho que pelo jogo que a gente fez também, o empate seria um pouco de gostinho amargo, vamos dizer assim, porque a gente criou. Talvez a gente tivesse tido um pouquinho mais de capricho ali, essa vitória não teria sido tão sofrida como foi. Mas um gol muito importante, um gol que nos trouxe alívio, trouxe os 3 pontos, que era o mais importante. Então, estou muito feliz, acho que a equipe toda está de parabéns aí pelo jogo que a gente fez. E agora essa vitória aí nos traz mais confiança para o jogo de quarta-feira, que a gente sabe que é um jogo muito importante, não só para a gente, mas para o clube como um todo. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e conseguir a classificação. Nathanael, o Cuca vem te utilizando constantemente, até em alguns jogos você ficou de fora, mas constantemente até pelo estilo de marcação, o estilo de chegada ali na frente, desenvolvendo bem. Hoje teve a oportunidade de fazer o gol, mas tem uma curiosidade que a gente viu hoje, você escapando de uma marcação forte do carrinho do Lianco após o gol. Eu queria que você comentasse na comemoração, porque se pega, você fica pelo menos uns 10 jogos fora, viu? A gente já conhece, já sabe que ele é desse jeito aí, tá tudo certo para comemorar ali. Se tivesse, ainda bem que não pegou, né? Mas a gente conhece ele, meio doidinho, mas tá tudo certo. Não, jamais, até porque a gente pode ter uma final para jogar daqui a uma semana, mas o jogo mais importante é o de hoje, porque se você não entrar concentrado, se você não entrar focado, tu corre risco de ter uma lesão, tu corre risco de tomar as piores decisões em campo e não ir bem, não ajudar teu time. Então, é natural que a imprensa sempre fale de um jogo que, querendo ou não, ele vai ter mais audiência, vai estar todo mundo ligado, né? O Brasil, o país inteiro para assistir um jogo desse. Mas a gente que joga decisão a cada 3 dias, porque hoje também foi uma decisão para a gente, voltar a ganhar no Brasileiro é muito importante. Agora sim, depois do apito final, a gente já começa a pensar no Flamengo, como que a gente pode chegar nas melhores condições para fazer um grande jogo, que é o nosso objetivo, e o mais importante é conseguir a classificação, que é o nosso maior desejo. Porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico, né? Assim, há pouco tempo uma crise ali, uma semana conturbada, e daqui 2 dias, 3 dias pode eliminar o Flamengo. Qual que é a virada de chave que você acha que pode significar esse jogo pro Galo? O futebol é isso, né? O futebol ele te dá oportunidades muito rápidas, né? Se a gente for olhar, me corrija se eu estiver errado, se a gente for olhar há um pouco mais de 2 meses atrás, o Cruzeiro estava sendo pressionado
E de repente hoje eles estão primeiro, segundo, terceiro colocado, estão lá em cima. Então, o futebol te dá oportunidade, é natural que vai ter altos e baixos. Eu tenho fé que a nossa baixa já passou, nosso momento crítico assim, espero que é só crescer agora, melhorar. É claro que se você consegue eliminar um adversário como o Flamengo na Copa do Brasil, isso te dá mais moral, eu digo não a moral a nível de empolgação extra-campo, mas moral dentro de campo, que mostra que, cara, somos capazes, nosso time é bom, nosso time tem potencial, se a gente jogar como a gente jogou, a gente consegue o nosso objetivo. E é isso, o time quando está com confiança, as coisas acontecem com mais frequência, né, positivamente. Quando está sem confiança, tu dribla o goleiro, chuta para fora. O futebol é isso. Então eu espero que a gente possa ser coroado com a classificação, lembrando que não é fácil, mesmo tendo o resultado de 1-0, a gente vai enfrentar a melhor equipe do brasileiro. Esperamos fazer um grande jogo e comemorar a classificação com a nossa torcida. Hulk, mas chama muita atenção esses 2 últimos jogos do Atlético contra o Flamengo. Uma mudança muito grande, postura, competitividade, atitude do time. O que na sua opinião, mudou para o Atlético fazer um futebol tão diferente dos outros jogos que vinha fazendo até depois dessa parada para a Copa do Mundo dos Clubes? Cara, eu acho, tipo assim, é um pouco difícil falar, que cada jogo tem sua história. Nós jogadores, a gente entra em campo querendo dar o nosso melhor sempre e, por vezes, a vontade é tão grande que tu toma decisões que acaba prejudicando o coletivo. E quando a gente tem uma ideia e todo mundo tem a mesma ideia, o mesmo comprometimento, de falar assim, cara, eu tenho que dar um pique de 50 metros, não preciso dar o de 70. Se eu der o de 70, eu vou prejudicar meu time. Dá o de 50. Então, se você estiver na mesma direção, se você tiver com o mesmo pensamento, eu acho que as coisas, a probabilidade de acontecer ela é maior. Não quer dizer que vai acontecer sempre. Mas eu acho que serviu como lição pra gente esses 2 jogos contra o Flamengo, que coletivamente fizemos, na minha opinião, né, e na opinião de muita gente que analisou aquele jogo ali, fizemos 2 grandes jogos a nível de comportamento tático, né, que foi passado pra gente. A gente conseguiu exercer em campo, então esperamos que isso venha acontecer com frequência. Hoje também fizemos um grande jogo, né? É claro que fica um pouco aberto ali depois no segundo tempo, mas assim, no primeiro tempo tivemos o controle, não sofreu nada. No segundo tempo fica um jogo meio perigoso, que a equipe do Bragantino está ali tentando um empate, pode arriscar tudo. E aconteceu tomando um empate, mas a nossa equipe botou mais um atacante ali, a gente foi para cima, conseguimos a vitória, graças a Deus. Então, o futebol é isso. Quando todo mundo está com a mesma ideia, todo mundo está com o mesmo pensamento e toma as decisões melhores para o coletivo, as coisas têm mais probabilidade de acontecer. Você acha que houve uma mudança tática do time? Que passou a jogar ali mais zagueiro, um pouco mais defensivo? Você acha que isso ajudou na melhora do desempenho? Porque, coincidentemente ou não, a partir do primeiro jogo do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, houve essa mudança tática, o time passou a jogar muito melhor. Então, eu costumo falar que, em questão de formação tática, independente joga no 3-5-2, no 4-4-3, no 4-4-2, no 4-3-2-1, então, cara, isso aí pouco muda. É claro que vai se enquadrar nas peças que você tem. Tem informação que ela enquadra melhor no estilo de jogo que você tem, dos jogadores. Então o Cuca estudou muito bem o Flamengo, né? assim como estudou todos os outros adversários. Hoje ele entrou com 11 ideal para fazer um grande jogo e foi feito o primeiro tempo espetacular do nosso time, né? O segundo tempo ficou um pouco mais aberto pelo resultado do jogo. Mas assim, acho que o Cuca escolheu bem a forma de jogar contra o Flamengo, né? Agora eu não sei o que vai acontecer para quarta, tenho certeza que é um cara que ele gosta de estudar muito o adversário. Já vem estudando e a partir de amanhã ele já vai começar a colocar em prática no dia a dia nos treinos. Esperamos que a gente possa entender da melhor maneira possível e colocar em prática e ser feliz no jogo. Você que é uma referência para o torcedor, principalmente, além de ser para a equipe, hoje você viu uma festa da torcida que vem se reaproximando e o clube também com uma postura totalmente diferente, os jogadores. Um recado para essa massa na quarta-feira, o que você poderia deixar para eles, para uma forma que eles viessem para se enfrentar o Flamengo? Cara, é confiar que eu tenho certeza que quando a gente joga junto com a torcida, é um jogador a mais, principalmente a torcida do Galo, que já vi inúmeros jogadores adversários falando da torcida do Galo, então a importância que eles têm
no jogo e vão ter na quarta-feira, transmitindo energias positivas para a gente ali no campo. Como eu falei na nossa conversa com a torcida, de que o nosso grupo está unido, com o mesmo pensamento, a mesma direção, todo mundo quer fazer história aqui, todo mundo quer fazer uma grande temporada, então é natural que tenha altos e baixos. O mais importante é que a gente está tentando consertar o que está faltando nos nossos jogos para que os resultados venham a acontecer, e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer, principalmente os últimos 3 jogos, na minha opinião, fizemos grandes 3 jogos, né? E perdemos um para o Flamengo no Brasileiro, mas a equipe esteve muito bem, e é manter isso, a confiança no que é passado, a confiança no plano, a confiança nos jogadores, confiança na torcida. Eu acho que é isso, é confiança para quarta-feira e muita humildade para lutar até o final, e que, se Deus quiser, a gente possa se classificar e dedicar a nossa torcida que tanto sofre e merece também nesses momentos. Hulk. Vários jogos, especificamente contra o Flamengo. Mas dentro do que você observou em relação ao torcedor atleticano com o torcedor flamenguista, é uma rivalidade que o jogador também sente isso dentro do vestiário? Sem dúvida, não tem como a gente não sentir, também não carregar conosco, né? Sempre respeitando os adversários, claro, mas assim, é uma rivalidade muito grande, né? Diante de tudo que aconteceu antigamente, né? Algumas histórias que a gente não presenciou, claro que... Não lembro que... eu tô velhinho, mas eu não era nascido ainda, não. Não, ao contrário, eu presenciei assim de vídeo, né? Vi alguns vídeos assim, e a rivalidade é muito grande, e a gente nota quando vai jogar a forma da torcida se comportar, de apoiar. E a gente espera fazer o grande jogo, né? Para poder se classificar, que é o nosso objetivo. Tá aí, pessoal, vocês puderam acompanhar a zona mista de Atlético 2, Bragantino 1, direto aqui da Arena MRV. Então agora, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!